Eu costumo dizer assim que a dinâmica da vida, ela é muito simples se a gente observar. É o ontem preparando o hoje e o hoje preparando o amanhã. Eu, como empresário, eu sou um empresário de boné. Eu Uhum. gosto, eu curto, né? Exato. E às vezes as pessoas ficam procurando um propósito até no Google, né? Exato. Vou procurar o que é propósito, eu vou buscar o meu propósito no Google. Vira jogo de semana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Fora da Caixa. É um podcast para quem é realmente fora da caixa e hoje eu tenho um convidado aqui que não tem como não dizer que ele é fora da caixa. É um cara que vive pivotando a sua carreira, faixa preta de judô, radialista, relações públicas, pai da Giovana. São duas meninas, Edu. São duas meninas, A Giovana a Giovana e a Laura. e a Laura. A Laurinha é a Giovana. A Gi é a mais velha e a Laura é a mais nova. Rapaz, é mar e água de poço, né? São duas águas, né? Diferentes. Du, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito É um obrigado. prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, você que já é de casa, né? Gratidão. O Du, ele ainda é meu primo, ainda tem mais essa qualidade que, além de empresário, ele ainda é meu primo. Olha que gratificante para mim ter um primo como o Du. Eu vou chamar de Du e não de Exato. Eduardo, mas ele é um empresário da Eltink. Duzão, fala um pouquinho sobre o Du. Rapaz. Quem é o Du? Essa questão de ser fora da caixa, acho que está meio no DNA, né? E a gente vê, assim, a gente falando da família, né? Um pouco de família, assim, se a gente olhar para a nossa família, né? Dos Queiroz, né? Que Júnior Queiroz é meu primo por parte de mãe, mas são pessoas que são fora da caixa mesmo, né? Pessoas que viveram à frente do tempo, se realizaram naquilo que empreenderam, né? E eu acho que aí vem o significado de ser fora da caixa, de ser realizado naquilo que sonha, né? E eu acho que isso tem tudo a ver em ser fora da caixa, aquele que quer entender, né? O que é ser fora da caixa, eu acho que está linkado diretamente ao seu sonho, né? Mas agradeço aí a acolhida, né? Da forma como a gente é acolhido nessa manhã, gratidão mesmo, né? E vamos lá, vamos sair fora da caixa mais ainda, né? Para a gente trazer boas informações e fazer boas perguntas e nos aprofundarmos, né? Nessa Legal, boa conversa. legal. Du, antes de mais nada, para que as pessoas entendam quem é o Du, quem é o Eduardo, quem é a Eltink, né? Deixar um pouquinho do passado e já passar nos dias atuais. Hoje, quem é o Du? Rapaz, eu me identifico hoje, né, como um consultor de comunicação e liderança horizontal. A gente tem cada vez mais vivido nesse mundo da liderança horizontal e nós adotamos isso como missão, né, de levar a liderança horizontal para quem dela precisar. E tudo isso remontou, né, o relações públicas que residia em mim lá do tempo de faculdade, né? Que a gente trabalha, na essência, a liderança horizontal trabalha com a comunicação institucional. Então, a gente está facilitando, né, a comunicação institucional para as organizações, né? E a gente não fala só de empresas, a gente fala de grupo de pessoas que se juntam para colaborar, trabalhar juntos, né, em torno de alguma causa, de alguma demanda que a sociedade tem. Legal. Ô Du, trazendo relações públicas, nós conversamos sobre isso essa semana, né? Que Sim, você começou lá como relações públicas, na verdade você não começou como relações públicas, acho que antes disso você foi judoca, faixa preta, foi sim, professor de judô, sim. né? Depois você foi radialista, me corrija se eu estiver errado, mas ó, tudo aquilo do seu passado te trouxe até hoje onde você está e usando tudo, relações públicas, que Sim. foi o seu estudo lá atrás, que de repente ficou um pouquinho ali engavetado e hoje está 100% na ativa. Mas, eu costumo dizer, assim, que a dinâmica da vida, ela é muito simples se a gente observar. É o ontem preparando o hoje e o hoje preparando o amanhã. Tudo que a gente vive, o que a gente está vivendo ontem foi precedido, ou melhor, o que a gente está vivendo hoje foi precedido pelo ontem. Então a gente vem dessa construção, se a gente observar o ontem, né? E o ontem não foi quinta-feira ou não foi o feriado de quarta. Mas ontem é a vida que a gente teve início lá atrás, né, quando a Ah, gente teve aquele primeiro
O ar que entrou lá na maternidade, né, isso é ontem, né, é essa vida, a partir disso já ontem já virou isso, essa primeira respirada que a gente tem, né, esse primeiro aspirar de ar, já começou ontem. E eu acho que desde esse momento a gente vem se preparando, né, para viver o que a gente vive hoje. Então nisso a gente passou pelo sonho de ser radialista, a gente passou pelo esporte, a gente passou pela escola, pelas bagunças da escola, porque a gente realmente era fora da caixa e todo ser fora da caixa com a mãe diretora, e você sabe muito bem como que é essa questão de disciplina da minha mãe, né, porque é a sua tia também, Sim. mas, tudo isso veio nos moldando para ser o que somos hoje, né. E a faculdade de Relações Públicas foi mais um ontem que passou, né, para construir esse futuro. E, de alguma forma, tudo isso faz sentido hoje, né. A faculdade de Relações Públicas, o fato de ter sido judoca, porque acabei sendo professor de judô também, né, e isso, de alguma forma, contribuiu para ser um comunicador também, né, passar informações, o conhecimento para as pessoas, né. Então tudo isso acabou, culminando, né, nesse conjunto de coisas, de vivências, no que a gente é hoje, no presente, né. Eu E não vai cair a luz aí, corta. acidente de percurso aqui. Acidente de percurso. Bom, o fato de você fazer algo ao ar, ao vivo, né, e dessa Tem forma, tem dessa, tem dessas, né. dessa. Cai a iluminação, E mas é tá isso, tudo o certo. nosso jeito de fazer é exatamente isso, a gente está buscando essa naturalidade de fazer algo diferente, Sim, né. Eu não gostaria de fazer nada encaixotado numa sala fechada, quadrado, né. eu queria algo, assim, que fosse realmente disruptivo, né. E aí Uhum. paga o preço, né. Paga o preço, mas rapaz, a espontaneidade, né, é o que traz legitimidade para as coisas, né. Se você parar e observar, as coisas que são fabricadas, né, as pessoas não têm aderência, não conseguem se identificar com aquilo que é fabricado, né. E hoje as coisas precisam ser de verdade, né, então até uma queda de luz como essa que a gente teve, acaba sendo algo verdadeiro, né, e as pessoas se conectam com isso daí, né. E talvez seja essa busca pela verdade que as pessoas estão, nesse movimento incrível que a sociedade tem da busca pelas coisas que são de verdade, né. Ô Du, você falou, né, um pouquinho do seu passado e de como está conectado isso com o seu presente de hoje, né. E isso tem muito a ver com o que você está colocando agora, que as pessoas estão buscando um pouco mais dessa naturalidade que a gente tinha lá antigamente. As coisas parece que eram mais naturais, né, parece que muita coisa do que era no passado está voltando na moda hoje novamente, né. Está na moda ser de verdade, está na moda ser um pouco tirar, né, as vestimentas que a gente veste, né, várias máscaras, vários, Sim. modelos de empresários, porque eu como empresário, eu sou um empresário de boné. Eu Uhum. gosto, eu curto, é o meu jeito, e eu não me sinto obrigado a ter o mesmo padrão de que tinha lá antigamente para se ter respeito. As pessoas estão Sim. mais interessadas realmente no conteúdo que Uhum. você tem para oferecer, né. E o que você colocou da gestão horizontal ali no comecinho, né, é um pouco disso também, né, Du, é um pouco de você resgatar a essência do que são as pessoas dentro de uma corporação, né, do que são da importância das pessoas dentro de uma empresa. O que que você acha, quais são os maiores desafios hoje, do empresário da formação de equipe? Me conta um pouco. Olha, a sua pergunta, na verdade, ela me remete, né, a uma única palavra, ela se encontra quando a gente fala de autoridade. Isso perpassa por propósito e o sentido pelo qual nós somos criados. Quando nós fomos criados, né, e pela fé que eu professo, eu creio que eu fui criado com um propósito por Deus, né. Eu falei desse respirar, né, eh, você não percebeu, mas na hora que o médico deu um tapinha no seu popô lá na maternidade, né, e todo mundo levou um tapinha do médico, né, todo mundo levou um tapinha no popô quando nasce, é justamente para você puxar o ar, né.
você não percebeu e você que nos acompanha também nesse podcast não percebeu, mas nesse momento, né, pela fé que eu professo, Deus soprou o fôlego de vida na tua vida, né? E esse fôlego, ele entrou nos seus pulmões, e nesse ato de viver, de inspirar e expirar, nós vamos fazendo esse movimento de vida. E esse movimento de vida, ele tem um propósito e tem a ver com autoridade, com a sua autoridade, né? Com a autoridade é o propósito que o autor da vida colocou para que você vivesse esse movimento de vida, de inspirar, expirar, inspirar, expirar continuamente. Cortella fala, Mário Sérgio Cortella, o filósofo, fala que a primeira coisa que nós fazemos em vida é puxar o ar, e a última coisa que nós faremos é soltar o ar. As pessoas, quando elas se despedem para a eternidade, eu creio que vou para a eternidade, nós soltamos esse ar. E nesse movimento, se você perceber, eu estava conversando com a Ieda hoje pela manhã, né, no nosso café da manhã, é um café muito profundo, a gente fica pelo menos 40 minutos conversando no café. Ela falou uma coisa que é esse inspirar e respirar, ele tem algo assim como você faz um e Avé, Deus. A gente vai louvando a Deus com a nossa vida, com o propósito pelo qual nós fomos criados. Então, descobrir a nossa autoridade é o grande desafio da vida. A autoridade, o propósito pelo qual você foi criado é aquilo que o autor deu autoridade, ou seja, ele te deu isso como missão para você fazer. E é algo mágico, porque nós estamos nesse movimento de inspirar e respirar, e nós vivíamos assim desesperados no início de vida, até o momento que a gente tem um insight, um estalo, não, é isso que eu preciso fazer, porque isso me conecta com o autor, com a autoridade, com o propósito daquilo que eu fui criado. E aí há um realinhamento, né, entre espírito, alma e corpo, né? Até o seu corpo, ele foi formado por Deus, eu creio nisso, né, piamente, que nós somos estruturados da forma como fomos estruturados para viver o propósito. E é esse O propósito. desafio você acha que então é que as pessoas encontrem o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Que você já descobriu o seu propósito de vida? Por que você existe? Por que você está aqui? Qual é o sentido de você estar nessa vida? Ô Du, eu tava pensando O esses café é a dias, seiva da vida para mim, viu? eu tava pensando esses dias sobre propósito e me parece que assim, hoje, quando você está num grupo de empresários e parece que se você não tem um propósito, parece que você está nu ali, Uhum, né? Parece que você está nu na rua, né? Porque parece que todo mundo tem que ter um propósito. sim, Mas é muito normal que as pessoas ainda estejam vivendo e não entendendo o que realmente é o propósito de vida. exato. Qual é o seu propósito, né? E me parece que também as pessoas têm que ter tem a necessidade de lacrar, sabe? Uhum, Ah, meu propósito é ajudar as pessoas a enriquecer ou construir seus sonhos. sim. E, sabe aquele negócio todo desenhado, lindo, mágico? E eu queria entender de você o que, que você define como um propósito de verdade. Rapaz, o meu propósito, eu tive assim um toque do meu propósito de vida, Júnior, no luto dos meus pais, né? Você sabe que eu perdi meu pai e minha mãe com diferença de 3 meses, né? De diferença do pai para a mãe, né? Eles partiram em menos de 3 meses de diferença um pelo outro, da forma como foi, né? Mas nesse momento eu entrei num luto profundo, e o luto é lutar, né? Na tentativa de fazer com que as pessoas vivam, né? E continuem vivendo na sua vida. E talvez acho que essa seja o sentido da palavra luto, né? Porque você luta para que a pessoa continue vivendo e não vive, né? A pessoa não volta mais, né? Mas eu entendi
eh, através de uma palestra do professor Edelson, né, ele perguntou: "Quem aqui tem propósito?", né. Ele falou: "Quem tem objetivo?", porque as pessoas confundem objetivo com propósito, né. Ele falou: "Ah, todo mundo tem sonho, objetivo, mas quem tem propósito?". E ele falou uma coisa nessa palestra que é: "O meu propósito é morrer vazio". Aquilo falou muito fortemente comigo. E não pela sensibilidade no momento de luto, mas começou a fazer sentido e aquilo eu ressoo hoje esse propósito, né, eu sou solidário ao propósito do professor Edelson, né, que é o meu vizinho de sala, inclusive, na onde eu tenho a agência, e eu passei a viver esse propósito, né, esse propósito de morrer vazio. E isso, como nesse movimento de vida, de inspirar e expirar, começou a trazer vida, uma vida, excepcional para com qualidade para a minha vida, para a minha existência. Isso fez total sentido. E eu entrei nesse movimento de me esvaziar, de morrer me esvaziando todos os dias. Então eu vivo cada dia, que eu não tenho certeza do amanhã, eu só tenho certeza do hoje. A única certeza que eu tenho é do presente. O amanhã eu não tenho essa certeza. Então eu entrego tudo que eu tenho que entregar para me esvaziar hoje. Então eu passo a viver intensamente e, na medida que eu vou me esvaziando, outra oportunidade me é dada amanhã. O Pai Celestial, pela misericórdia, pela graça dele, de graça ele me dá um novo dia para que eu me esvazie. E nesse movimento a gente vai se esvaziando, se enchendo, se esvaziando e enchendo. E esse movimento do velho saindo e do novo entrando vai acontecendo na sua vida e você vai se desenvolvendo, né. E Legal, Du, muito bacana. é, É um negócio assim que eh, alguém te despertou e sim, você percebeu que aquilo te fez sentido, né? exato, E às vezes as pessoas ficam procurando um propósito até no Google, né? exato. Vou procurar o que é propósito, eu vou buscar o meu propósito no Google. Vira jogo de semântica, né. Você sabe que eu tenho um propósito de vida que eu fui entender agora e resgatado lá de trás, né? Uhum. Porque a minha avó Petinha, né? A minha avó, A sua avó Petinha, a a nossa nossa, avó Petinha. a avó, ela reunia todo final de ano, que reunia os primos em casa, né? Sim. A avó, ela sentava na ponta da mesa e ela ficava ali por horas contando todas as suas histórias e trajetórias de vida, da infância, de tudo que ela aprontou, porque se tem uma pessoa que aprontou na vida foi a avó. E a avó, ela repetia isso todo ano. Todo ano ela fazia isso e era de forma natural. Os primos, a gente ia sentando, ia chegando, o pessoal ia sentando ali na mesa, ela sentava e ela contava. E todo ano acontecia isso e todo ano as histórias se repetiam. Uhum. Mas a gente gostava daquilo e a gente era um momento de união, era um momento de reunião de toda a família ali, para um momento divertido de ouvir as histórias da avó. E eu tenho um propósito de vida que é contar histórias Uhum. e contar a minha história. Porque a minha avó, ela já faleceu, ela faleceu em 2015, se eu não estiver enganado, a avó faleceu em Sim, 2015, ou seja, 9 anos. sim. Enquanto eu falo dela, ela vive, Uhum. Exato. né? Enquanto eu falar e eu estiver falando e propagando o nome dela, Uhum. ela estará entre a gente, ela estará vivendo. Exato. E eu tenho esse propósito comigo, que eu quero contar a minha história, eu quero seguir contando a minha Uhum. história e história de outras pessoas. A ideia desse podcast, por exemplo, é isso, é contar histórias, é Sim, chamar as pessoas aqui para contar as histórias delas, histórias de vida. Então, eu encontrei nesse podcast uma propósito. parte do meu propósito. Uhum. Então, e eu entendo que em todo momento que você encaixa as coisas no seu dia a dia que fazem parte do seu propósito de vida, ela se torna leve e faz mais sentido. Você é um Exato. cara que diz muito do tem que fazer sentido, Tem que fazer tem que sentido. fazer sentido. E da forma com que você trouxe, muito natural, Uhum. né? É muito natural e muito parecido com a minha, assim, de você
pegar um gatilho de alguém, do Uhum. outro, traz para si e fala: Isso aqui me faz sentido". É Sim. algo leve, é algo meu, Uhum. não é algo pro outro, mas é Sim. algo do meu propósito, né. Exato. Du, e Quer entender aí o que é propósito? Propósito pacifica, propósito traz paz, né, e o propósito ele não gera ansiedade, ele te conecta com o presente, né, ele te conecta com o presente e faz crer com esperança no futuro. Esse é o propósito. que O legal, propósito te conecta com o presente, que legal. É verdade. né. Ele tá 100% conectado. Ô Du, eu estava lendo um livro, até a gente entrou nesse assunto de propósito aqui, Sim. e foi sem propósito, né? Despropositalmente, né. Despropositalmente, mas eu estava lendo um livro do João Branco, Sim. e o livro se chama De Propósito, Aham. né? Mas E D com acento, né. é isso, é o D, aí tem o acento, propósito. Uhum. E o João, ele traz uma matéria que 9 em cada 10 brasileiros estão infelizes no seu trabalho, Sim. né. Isso é algo alarmante, é um estudo de 2020, hoje acredito que, precisa atualizar esse cenário aí, não sei se mas é algo alarmante. E justamente porque as pessoas não encontram o propósito no trabalho, Sim. né. O que que você pensa sobre isso? Pois é que, muitas vezes, né, a nossa cultura ela leva a tradução, ela significa o propósito com prosperidade. Prosperidade quase sempre está atrelado a dinheiro, a riqueza, a juntar bens, né, e quase sempre não que as coisas não sonho custa, né, o sonho ele tem o valor dele e você tem que pagar um preço para realizar o sonho. Mas a questão é que, e isso tem a ver com fazer sentido, né. Na verdade, o propósito, né, você vê pessoas extremamente felizes, né, como no último curso que eu tive, que alguém que falou que: "Olha, eu me sinto próspero, me sinto em paz quando nós estamos fazendo, benemerência ou fazendo, bem às pessoas no meio da divisa com a Bolívia, por exemplo, entregando cestas para famílias carentes". É importante trabalhar? É importante, mas a hora que eu me conecto, que eu estou bem, é fazendo isso. A hora que eu estou bem é contando histórias, isso me traz paz. E muitas vezes o dinheiro ele tira a paz, né, das pessoas, e eu não tenho nada contra a pessoa ter dinheiro e ser próspera com dinheiro, mas talvez as pessoas elas buscam riqueza e confundem riqueza com paz, mas o que a gente tem que procurar é prosperidade, é ter dinheiro e ter paz com o dinheiro. Conviver bem, em paz com isso aí, muitas vezes ser próspero não significa ter dinheiro ou ter riquezas, mas é nos sentir em paz com o que a gente Às tem. vezes até na escolha da profissão, né, Du? Porque Exato. a pessoa, muitas vezes, ela escolhe a profissão, Uhum. pensando no quanto ela vai receber pela sua hora vendida, porque a profissão é isso, né? Você tem a sua profissão e você passa a vender as horas do seu dia Dia para alguém, exato. né? E aí ela passa a fazer conta quanto ela vai receber, né, pelas horas vendidas. E isso muitas vezes também está atrelado ao que a família tem de expectativa sobre aquela pessoa. Exato, exato. Ela entra numa profissão para agradar o pai e a mãe, Uhum, ela entra numa profissão de repente por um status, que a sociedade, né, valoriza aquela profissão, uhum. e às vezes, Não faz sentido para ela. muitas vezes aquilo não faz sentido a ela, e aí ela passa, a caminhar nesse estudo de 2020 aqui do João, Sim. ela vai fazer parte dos 90% Uhum. infelizes da né, desse modelo que foi adotado lá atrás por muitas pessoas, porque pai e mãe naquela época falavam: "Eu quero que você seja isso, eu quero", Uhum. ou melhor: "Você vai ser isso, você precisa estudar para ser alguém", né. Mas é esse movimento de viver a expectativa das pessoas, né, nos afasta do nosso propósito muitas vezes. Porque lembra que a gente falou aqui, uma questão, você, Júnior, foi estruturado, inclusive fisicamente, né, emocionalmente, para viver o sonho
que Deus sonhou para você, que o Criador, o propósito pelo qual você foi criado, você foi feito para isso, tá? E você sente paz com isso, fazendo todas essas coisas, né? As Sagradas Escrituras dizem, né, que todas as coisas, todas, né, não é algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E temer ao Senhor é honrar o propósito pelo qual a gente foi criado. E muitas vezes a gente, por um benefício financeiro, a gente acaba saindo da linha ou da curva do propósito, do caminho, né, pelo qual a gente foi criado. E isso não tem a ver com religião, estar numa igreja, não, não é isso, né? Mas é honrar. Você pode ser uma pessoa vivendo o propósito do Criador, fazendo o que você faz como empresa, fazendo o que você faz, contando histórias para as pessoas, ajudando empreendedores a se erguer. Isso sim é viver o propósito É, pelo qual você foi criado. eu acredito muito que as histórias, o fato de você contar, histórias conectam, Uhum, né? Você tem muito mais conexão com uma pessoa quando sim, você conhece a história dela. exato. E gera uma reciprocidade, né? Você aproxima. Sim, Então, a partir do momento que eu falo que a ideia é contar histórias e viver isso de propósito, como um sim. propósito de vida, é exatamente para que você conheça melhor as pessoas, para que você se conecte mais com as pessoas e, consequentemente ou indiretamente, você passa a influenciar pessoas que de repente precisam ouvir a história de um outro para se espelhar, né? Para juntar ali os cacos, de repente, de uma pessoa que está ali destruída, junta os cacos e fala: eu vi propósito nisso aqui, eu vou viver isso aqui a partir de agora. Se você parar e observar, né, nós somos seres relacionais. Deus nos criou para relacionamento. Primeiro, relacionamento com Ele, né? Imagina que lá no paraíso, né, quando ele fala em Gênesis, Adão ia ter com Deus todo final de dia. Ele ia ter com Deus. Deus conversava diretamente com o homem. Mas durante eh, nas horas em que Adão não tinha relacionamento ou conversava com Deus, ele ficava triste, chateado, porque ele estava sozinho ali, dando nome aos animais, cumprindo a missão dele, né? O propósito pelo qual ele tinha era de autonomia, de dar nomes. O homem tinha autonomia, ele tinha o direito de dar nome às coisas, aos bichos. Essa era a missão dele, a única missão. Mas ele estava ali triste, moribundo, porque ele precisava de relacionamento. Ele precisava de alguém. E Deus percebeu isso e criou a sua ajudadora, né, a mulher. Então, Adão e Eva estavam ali e eram relacionais. Então, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de pessoas para nos ajudar na mesma missão. E há um erro, né, porque a mulher é co, eh, coajudadora, coadjutora, né? Estava na submissão do homem, mas não é na submissão de ordem, mas eles estavam, homem e mulher, debaixo da mesma missão, tá? Em submissão a Deus, mas na mesma linha, cada um com sua característica, mas para dar nomes. Então a gente precisa de pessoas diferentes para a gente ir construindo esse propósito, essa história pelo Com qual a gente certeza. deve viver. Com certeza. Ô Du, e esse lance que você me falou agora, né, de que a gente precisa nos relacionar com pessoas diferentes, Sim. ouvir, né, o outro lado, né? Quando eu digo ouvir o outro lado, porque muitas vezes a gente tende a se aproximar, Uhum. né? A gente tende a se aproximar das pessoas que mais se parecem com a gente, Sim. né? Eu sou casado com uma pessoa que ela é muito diferente de mim, Sim. mas a gente se completa em vários pontos e a gente faz das nossas diferenças algo que nos ajuda até a nos orientar. Uhum. Porque quando você tem pessoas que pensam de forma igual, o caminho certamente será aquele, já que Uhum. você pensa igual
àquela pessoa que está com você. Quando você tem uma outra pessoa, um parceiro, ou de repente trabalha com alguém que pensa de uma forma diferente, você vai surgir ali um outro ponto de vista para aquele caminho. Falar, olha, de repente o melhor caminho não seja esse. E se a gente parar e olhar para cá, de repente será que a gente não vai encontrar uma alternativa melhor aqui, né? E as pessoas tendem a se afastar dos diferentes. E os diferentes, eles podem salvar o seu caminho e te Exato. levar para o caminho certo. Nós temos encontros, assim, na vida, né, nessa de relacionamentos, né, a gente tem encontros, né, nós temos encontros e esses encontros são pessoas que muitas vezes não têm o mesmo sangue, tá, mas encontros com quem a gente cocria, tá. São pessoas muitas vezes, assim, que sabe quando você olha, ainda que a pessoa pense um pouco diferente ou não, mas essa cocriação, esses encontros que nos levam a cocriar coisas, né, são encontros kármicos, né. São encontros em que há um propósito para aquele encontro. Tá, e a gente tem esses encontros, não só marido e mulher, né, você falou da mulher, mas nós temos um encontro kármico Sim, aqui, né, de pensar às vezes fora da caixa. A minha história em algum momento junta com a sua história, faz sentido e nós cocriamos a partir disso. E se você observar, e você que nos ouve, você tem pessoas, assim, muitas vezes que é muito diferente, pessoas que não fazem parte da mesma criação que você teve, pessoas que pensam ou trabalham de uma forma diferente, mas são pessoas que você olha e cocria com essas pessoas, né. E isso é mágico, né, e aí eu volto, né, pra referência bibliográfica mais antiga que nós temos, que são as Sagradas Escrituras, que falam, né, há pessoas que são mais chegadas que irmãos, né. São pessoas que a gente tem esse encontro kármico de criação mesmo, de cocriação, né, e nós fazemos coisas juntos e vivemos um propósito juntos, né. Eu acho que há um realinhamento, né, nesse momento, né, é. de coisas. E a gente está vivendo isso no hoje, né? Sim. Porque hoje nós temos aí muitas pessoas apedrejando uma geração, né? Essa nova Uhum. geração, geração Z, Sim, né? As suas filhas são sim. da geração Z, e julgando essas pessoas como se elas fossem responsáveis por todo o problema. Uhum. Mas o que eu entendo é que essa geração ela está buscando um propósito. Sim. Eu entendo que essa geração ela está buscando sentido, Uhum. né, naquilo que se perdeu. Eh, e eu acredito também do que existe gente boa e gente ruim em todas as gerações, Sim. né. A gente não pode, generalizar e jogar a culpa numa única geração que ela já não vê mais valor, por exemplo, em cargos, Uhum. ela não vê mais valor em subir de cargo dentro de uma empresa, ela quer mais propósito, ela quer que ela está buscando mais sentido para as coisas. Pelo menos é dessa forma que eu enxergo essa nova geração. Eu acho Tem que muita gente que vai falar que não, que é uma geração do nem uhum. estuda, nem trabalha, mas eu não eu sinceramente eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que é uma geração que veio para nos provocar. Olha, as pessoas são diferentes, né, ninguém é igual a ninguém, né, você é um ser único, aliás, nós somos seres kármicos, nós somos seres únicos, nós somos seres hereditários e nós somos seres formados pelo meio, né. O ser humano, ele tem esses 4 momentos. Se a gente olhar para todo ser humano, nós somos seres hereditários, ou seja, nós temos coisas que herdamos dos nossos ancestrais, né. Nós somos seres formados pelo meio aonde a gente cresce, diz muito sobre a gente também, né. Nós somos seres únicos, não existe outro Júnior Queiroz, né, ainda que tivesse o mesmo nome, são pessoas diferentes, ainda que fosse o mesmo pai da mesma mãe, irmãos gêmeos nós temos, primos gêmeos, né, que são muito diferentes, ainda Sim. que, semelhantes, né, são muito diferentes. E nós somos seres kármicos, né, esses encontros que nós temos, Uhum. que com quem a gente cocria. Eh
essa questão, né, nos leva a pensar uma coisa, falando sobre, gerações. O que dizer de pessoas que nem convivemos, né? Então, o simples fato de você entender que as pessoas são diferentes e está tudo bem, tudo ok, o simples fato de você entender já é algo que te leva numa situação de aceitar e se desenvolver com isso, né. Uhum. A questão é quando você fecha a questão. É, você toma Aí aquilo como uma verdade é tão absoluta. absoluta e você não evolui, não se desenvolve, não enxerga nisso uma oportunidade para você É. se desenvolver. Aliás, é até uma mensagem que eu levo para quem realmente é da geração Z. Não tome isso como uma verdade absoluta, porque isso Uhum. pode te gerar um bloqueio, isso pode te impedir de evoluir, Sim, isso pode te impedir de evoluir no seu propósito, naquilo que você realmente acredita, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a sociedade tenta te rotular de uma sim, forma a qual você não é. Né, sim, não sim, tome isso como uma verdade, siga seu caminho, siga o seu propósito, exato. siga com, intensidade aquilo que realmente você acredita e faz sentido. Não, você tem que liderar a sua vida, né. Isso diz respeito à autoliderança, né. A primeira coisa que você precisa liderar é a sua vida, É. tá. Ô Du, e nesse momento eu até queria aproveitar, porque eu queria entrar nesse sentido da E liderança, sim, né. vamos lá. Eh, eu vou aproveitar aqui que você me deu esse gatilho aí. Du, as empresas elas têm, aqui na Compaq mesmo são quase 40 colaboradores, todos diferentes um do outro, Sim, né. E a gente vem se beneficiando da liderança horizontal, procurando entender as pessoas, sim. né. Hoje, o que é a liderança horizontal pro colaborador, né? Você ia falar que da liderança da pessoa que ela tem que liderar. Como é que é a liderança da pessoa dentro de uma empresa? Olha, bom, a gente parte de princípio, né, vamos falar um pouco do conceito da liderança horizontal, né, pensado por Abraham Beckman, né, junto com o Roosevelt, né, salvo engano é Roosevelt, se eu errar depois vocês me puxam a orelha, tá? Mas aqui, a liderança horizontal, ela é baseada num tripé, ela é baseada na biografia, na história das pessoas, e das organizações, ela é baseada, nos processos, tá? E ela é baseada na autonomia, na responsabilidade e no resultado que isso pode, trazer para as corporações. Então, se a gente observar, todo mundo, quando foi concebido com o seu propósito de vida, né, e vivendo as histórias que ele vem vivendo nesse transcurso até chegar à tua presença, né, são pessoas que receberam algum dom e talento para isso. E são pessoas que brilham fazendo algumas coisas que você, como fundador da Compaq, como CEO, né, o presidente de toda essa estrutura chamada Compaq, muitas vezes não lidera. E a liderança horizontal ela propõe justamente esse movimento, esse espaço de diálogo, né, e abrir espaço para que a liderança das pessoas aflore, né. E você tem pessoas que têm talento que rende muito mais. Eu tenho uma agência de propaganda e eu não lidero a criação de artes, por exemplo, design, né, eu não tenho a mínima habilidade para fazer arte. "Ah, mas você pode treinar", "Posso desenvolver isso", ok. Mas o tempo que eu, levo para criar, por exemplo, um post, eu fico às vezes 4, 5 horas na frente do computador tentando criar alguma coisa, e não vai chegar muitas vezes no que o rapaz em meia hora, o design, quem lidera o processo de design, faz em meia hora, 20 minutos, 15 minutos ali montando rapidamente, né. Então, é importante, né, quem lidera é quem é o dono do processo, quem está ali para fazer aquele processo. E nós temos que ter a sabedoria, né, de deixar essas pessoas liderarem. Dentro de uma organização, há momentos em que você lidera as pessoas e há momento que você é liderado, ainda que dono da empresa, você é liderado pelas pessoas. E está tudo certo. Você tem que deixar esse movimento, porque é isso que vai fazer sentido para as pessoas. As pessoas começam a ter
espaço, autonomia para fazer aquilo, exercer aquilo, o propósito pelo qual elas foram criadas, foram desenvolvidas. E A isso vai gerando até sentido. porque as pessoas, quando elas entendem o seu espaço dentro de um negócio, de uma corporação, elas ocupam de verdade um espaço, né, Uhum. e denominam aquilo como um espaço dela, um espaço de prazer, um espaço de expor a as suas experiências ali, Sim, ela acaba tendo aquilo como dela, sim. né. E quando ela se apropria daquilo, dificilmente ela vá trocar aquela empresa por um salário minimamente maior, né. As pessoas realmente vão enxergar valor naquilo, né, e Exato. não dinheiro, né. Exato, elas passam a fazer sentido, né. Passam a Exato. fazer parte e aquilo faz sentido para elas, né. É. E E eu acho que é o que todo empresário, na verdade, ele se não busca, ele deveria buscar, uhum, né, que é a divisão do peso, sobre você gerir um negócio, né. exato. Por que não dividir? Por que não dar às pessoas aquilo que elas querem, né? Por que não dar às pessoas a oportunidade que elas querem para fazer Uhum. algo que de repente elas podem desempenhar muito melhor que você, né, Du? Olha, algo mágico acontece quando porque, a bem da verdade, nós somos muito personalistas, né, a gente entende muitas vezes que as coisas precisam ser feitas ou pelo menos entendia isso, né, eu sofri muito tempo com isso, que as coisas têm que ser feitas do meu jeito, todo mundo tinha que seguir aquele padrão, porque eu entendia que era o jeito certo. Não, muitas vezes você tem que, entender que às vezes o jeito que a pessoa está propondo fazer, né, é melhor do seu jeito. Então, no mínimo, a gente tem que aprender a entender. E isso te deixa mais leve, né? Você fica mais tranquilo. Quando você dá autonomia para as pessoas vão se sentindo parte, sendo responsáveis junto com você, se tornam solidárias à responsabilidade que você assumiu perante a sociedade de responder com soluções a uma determinada dor. Né? E eu acho que isso é mágico quando você faz coisas sozinho, A empresa ela passa a faz ser coisas mais colaborativa. colaborativa, né, e o que é fardo acaba se tornando algo muito leve, prazeroso, de cocriação, né. Ô Du, e explica como é que fica o horizontal nesse caso, porque a gente está falando uma gestão, Sim, horizontal não, desculpa, a verticalização, porque a gente está falando de uma gestão horizontal, sim. mas isso, como é que fica a verticalização? Porque existe ali, né, uma verticalização. O mundo é horizontal, perdão, o mundo é vertical, né, as organizações, o mundo como a forma é, você é vertical, nós estamos na posição vertical, né. Então, nós pensamos, sentimos e agimos, né, através dos membros, né, braço, perna, a gente age, né, a nossa operação, as coisas manuais ainda são feitas e a gente age. Então, todo ser humano pensa, sente e age. E as organizações, se a gente observar, elas também são formadas de forma trimembrada também, por pessoas que pensam, sentem e agem, tá? Todas as organizações, uma por outra, são formadas dessa forma. O que a liderança horizontal propõe é a criação de espaços de diálogos para que a gente possa combinar de que forma nós vamos fazer, né, responder a determinada dor que a sociedade tem com soluções e que forma que nós vamos entregar essas soluções ou trabalhar ou colaborar conjuntamente para responder a essa dor. Entendi. E você acha que isso é uma tendência dessa nova geração? Você acha que essa nova geração, ela busca isso? O mundo está se mostrando porque o mundo não aguenta mais dedo na cara, né. Hoje o mundo ele está buscando, as pessoas estão buscando é a mão estendida que pode nos ajudar a levantar. A questão do dedo na cara, graças a Deus, é uma coisa que está ficando no passado. E quando você fala de pessoas que estão adoecendo, a gente vê hoje questões como burnout, stress, burnout, depressão, doenças Ansiedade. emocionais, ansiedade, né? Não digo que não existia, mas são coisas que afloraram nesse movimento do dedo na cara.
E são pessoas que, na verdade, o que elas buscam, né, é a mão que se estende para levantar. Então, hoje, as organizações que priorizam, né, o estender de mão para ajudar a pessoa a se colocar, né, no ambiente, vem cá, a gente pode caminhar juntos e fazer as coisas juntos, né? A gente pode cocriar, né? Esse movimento é um movimento inteligente, né? Eu entendo como um movimento inteligente e que coloca as pessoas, né, todas no ambiente de cocriação e de produção, né? Eu não vejo outro caminho senão esse. Agora, quanto aos caminhos da sociedade, eu percebo que a sociedade está partindo cada vez mais por um movimento de autoliderança, das pessoas trabalharem cada vez mais isoladas. E isso nos coloca, como organização, a pensar, né? A pensar cada vez mais em respeitar a liderança de cada um. Entendi. Todo mundo quer ter a sua Autonomia, autonomia, né. exato. As pessoas querem ter essa autonomia, elas não querem perder essa autonomia. Não, não é Eh, pandemia. Não é pandemia que trouxe isso. É o mundo, cada vez mais, as pessoas estão buscando o seu espaço, viver o seu propósito e se organizar do de uma seu forma. jeito, do seu Exato. tempo, E- respeitando o seu tempo. Nós estamos vivendo mais, né, a exato. humanidade está vivendo mais e, eh, isso também não tem a ver do grau de dedicação, Não. não é isso. A gente não tá, eu acredito muito que se você quer construir algo, você vai precisar se dedicar muito àquilo, Uhum. né. Mas o que a gente está dizendo é que as pessoas querem cada vez mais um espaço garantido, Sim. né, naquilo que ela realmente acredita. Ela não quer mais fazer parte de algo que para ela não faz sentido. Vamos olhar lá para a nossa infância. Era mais legal brincar com os amigos ou brincar sozinho? Brincar com os amigos. Muito mais legal, Muito mais. muito mais. Então, é isso que as pessoas estão tentando, né, buscar, né? Estão na busca, né, de brincar ou co-criar junto com as pessoas, né? Mas desde que respeitem a minha autonomia, né? É, E é esse o movimento que as corporações precisam entender, né? Mas não para brincar a minha brincadeira, é para de que forma que a gente pode brincar juntos aqui, todo mundo sair feliz, todo mundo sair atendido, né? É certo que eu vou ter que abrir mão, às vezes, da brincadeira que eu quero. Eu gostava de brincar de Playmobil e Lego, né? Era o Poli, né? Era o Lego brasileiro, né? Mas eu tinha que abrir mão, porque de repente os meus primos, Ricardo e Roberto, queriam brincar de futebol. E eu não era tão bom assim de futebol, mas eu brincava, eu cedia. Mas também brincava com o meu Playmobil e com o meu Poli também. Eles ah, também entravam nessa brincadeira. Então é mais ou menos isso. legal. Ô Du, e a minha pergunta aqui, quais são os ganhos, assim, porque hoje você tem trabalhado, treinando equipes, mentorando, né? Sim. Quais são os ganhos que as empresas têm nesse modelo de gestão? Olha, a primeira coisa, né, que a liderança horizontal traz é leveza para o ambiente de trabalho. A gente percebe muitos empreendedores sobrecarregados, porque centralizam demais as decisões, centralizam os processos, eles querem fazer parte de todos os movimentos e acontecimentos que tem dentro da empresa, e com isso eles acabam sobrecarregados sem perceber, né? E muitas vezes assim por medo, né? Por medo de que as coisas saiam errado, porque ele, na verdade, o dono, né? Da empresa, o dono de um negócio, um empreendedor, é que tem a real preocupação dessa interface com o cliente. Então, se prendendo nisso, é o cara que quer controlar e ter a mão em tudo, quer fazer tudo. E por medo, às vezes, ele acaba se sobrecarregando. Então, com a liderança horizontal, nós vamos fazendo esse movimento em que nós vamos dividindo a decisão, a responsabilidade com essas pessoas, né? Com os times, e isso vai tornando a vida mais leve, né? Mais leve para quem está segurando os processos na mão, os afazeres na mão, e mais leve para quem participa disso, porque ele tem a oportunidade também de ter as ideias, de
pôr a sua posição e participar dos processos. Então há um equilíbrio, há 2 movimentos. Quem está aqui em cima abre mão, dá o primeiro passo no sentido de que está horizontalizando. E quem está agindo aqui embaixo, né, em tese aqui embaixo, tem esse movimento de assumindo responsabilidades. Aqui você abre um espaço para diálogo e é o primeiro passo, talvez, que a gente tenha. E aí o empresário, ele quer monetizar, né? Sim, Todo negócio é feito para ganhar dinheiro. Todo sim, negócio é feito para gerar lucro. Não é uhum, feio ganhar dinheiro, não é feio gerar não, lucro. Precisa, vivemos num mundo capitalista, sim, né? Eu sou capitalista, né? Acredito que você também seja não, capitalista e não tem como. defensor do capitalismo. Mas o que a gente quer é que isso seja mais organizado, que isso seja mais leve, que seja menos oneroso, né? Sim, Eh, Isso gera receita para as empresas, sim. né? O burnout mesmo é algo que gera um prejuízo danado, né? Isso dá para gerar receita nesse modelo de gestão? Com certeza. Aliás, você é prova disso, né? Você, veja só, o fato de você dialogar com a sua equipe, né, não te coloca, ou a tua equipe assumir responsabilidades, né, não tira, né, o resultado que a gente precisa atingir para manter aquele ambiente, aquela estrutura. Você potencializa o resultado. Potencializa, na verdade, o resultado, né? E que mal há, né? Veja só, o que acontece, a ideia que se tem, né, pelo menos já o que me bate, a ideia que se tem é que o empresário bem-sucedido, aquele que tem dinheiro, acumula riquezas, que só ele pode ter sonhos, né? Só ele pode ter uma caminhonete Hilux, né? E eu pergunto para você, empreendedor, você empresário, que mal há o meu colaborador, porque o meu colaborador também não pode ter a sua caminhonete, né? E quando você pensa dessa forma, você já começa a dar esse movimento, né, em direção ao sonho das pessoas, ao propósito, ao aquilo que as pessoas que faz sentido para as pessoas, tá? E eu falei, eu citei uma situação de uma caminhonete, porque eu já vi pessoas sonharem em ter uma Hilux também, assim como o patrão tem. Mas eu queria falar assim, num sentido de, do negócio, do processo, como é que ele. E nós falamos uma vez que você comentou comigo a respeito de uma raiz de batata, que Sim. foi um caso, porque eu queria provocar para que as pessoas entendessem ganhos reais Ah, dentro de um exato. negócio, né? Ganhos reais. Quanto o empresário ele consegue realmente monetizar, levando a gestão horizontal. Eu conheci a liderança horizontal trabalhando com comunicação, né, atendendo alguns clientes que implantaram esse modelo de gestão e falei, gente, é muito legal porque as pessoas trabalham com os olhos brilhando, a gente vê brilho, alegria, né? As pessoas se mobilizando, os times autônomos ali trabalhando, gerando, cuidando dos seus processos e as pessoas leves, né? Trabalhando de forma leve, conversando. E nós estávamos fazendo um filme na época para um cliente, para um farm day, né, um dia de campo de batatas, né, um cliente no sudoeste paulista. E nós fomos filmar uma sementeira de batata, né? E aquele espaço era para gerar sementes de batata. E conversando com a líder da UGB, e aí que eu fui conhecendo também o significado dessa palavra UGB, que é a Unidade de Gestão Básica, a pessoa que era a líder ali daquele grupo de pessoas que trabalhavam na sementeira, contou a história para a gente que, olha, aqui, cada planta da batata aqui gera para a gente no canteiro 2 tubérculos por planta de semente de batata. Aí o Isso é o nosso normal de acontecer. O nosso chefe viu que por hidroponia, ele conseguiria, se suspendesse a planta em instantes, criando, uma aeração de água ali, uma pulverização não seria o nome, mas uma irrigação, né, ali das raízes da planta, de 2 a gente pode criar até 7. A gente chegou a criar 7 tubérculos por raiz de planta, então de 2 foi para 7.
A líder da UGB, a menina que trabalha ali, liderava o processo, olhou para isso, mas espera aí, essa estante ela está baixa. Se eu levantar essa estante, a raiz vai descer mais e a gente irrigando mais, a gente pode ter mais tubérculos. Pode ser Esse é o pensamento fora da caixa, né, Du? o pensamento fora da caixa. Tá? E não é nenhum engenheiro agrônomo que pensou isso, é alguém que está no dia a dia ali. E ela fez o teste de 7 foi para 12 tubérculos por planta. Então saiu de 2, 7, 12 tubérculos. Mais do que, eu não sei nem que, mas cresceu por 10 isso daí. Não, 10 não, mas 6 cresceu por vezes. 6 vezes isso. 600%. 6 vezes isso, a produtividade. Então é possível que você monetize e gere resultado, Pelo não é? simples fato de ouvir quem está na ponta, né? A gente parte do pressuposto, tem um vídeo que rola aí na internet que eu falo, né? A colher que mexe o caldeirão é que sabe o ponto da fervura. A solução desse problema que você tem, dessa dor que você não consegue resolver, sabe onde está a resposta? Bem aí na tua organização, bem aí no teu colaborador, naquela pessoa que está liderando a ponta ali, ó. Aquela pessoa que põe a mão no processo, ela sabe a resposta e talvez você não esteja a ouvindo e ela precisa ser ouvida. E o que a gente faz como consultor em liderança horizontal é justamente isso, criar esse espaço de diálogo para que vocês possam ter boas conversas. Você vai continuar gerenciando o que precisa ser gerenciado, recursos. O que é vertical vai continuar existindo, recursos, departamentos, estrutura, tudo isso, o que No é vertical. no vertical vai continuar existindo, tá? Mas você vai liderar pessoas. Então, quando você lidera pessoas e gerencia recursos, você faz gestão de recursos, você não faz gestão de pessoas, você lidera pessoas. Então, quando você tiver que gerenciar, você gerencie, mas quando tiver que liderar, você tem que liderar na horizontalidade. A liderança é a partir das pessoas e do time. Liderar é comunicar, Exatamente, é você ter a exatamente. habilidade de comunicar, e comunicar não é passar recado, Dudu, eu queria dar um é ter exemplo boas aqui, até conversas. porque há tempos atrás nós tivemos um líder, né, da Uhum. UGB, nós temos o GB na Compaq, né, Sim, para quem não aqui sabe, a Compaq faz parte e é atuante nesse modelo de gestão 5 horizontal. GBs, hein? Nós estamos já há um ano implementando e transformando a Compaq num modelo de gestão horizontal. Hoje nós temos 5 GBs, né? E nós tivemos a saída de um profissional e ele era técnico de uma das nossas UGBs e nós tivemos que fazer uma movimentação interna. Sim. E em uma semana nós conseguimos fazer essa movimentação interna. Uhum. 5 pessoas se movimentaram para que a gente conseguisse, cada um, se para que cada um se movimentasse de acordo com o seu propósito, de acordo Sim, com aquilo que a pessoa pode entregar melhor, daquilo que a pessoa pode fazer o seu melhor e viver na empresa com eh, um propósito mais aguçado, um propósito mais verdadeiro, sim. né? Então, eu acredito que essa, de repente, seja assim, algo que está mais recente dentro da Compaq, que foi essa movimentação que eu não tive que buscar lá fora. Essa Uhum. liderança, essa Sim. nova liderança. Eu consegui aqui dentro Desenvolver, né? desenvolver aqui Líderes. dentro, remanejando as pessoas, cada um assumindo o seu lugarzinho ali, e está tudo certo. Em uma semana, rapidamente, a gente resolveu. Isso é economia de recurso. Olhando para essa situação, né, você não só é otimização de recursos, né? Se você pensar, é otimização de recursos. E o que que permite isso? Transparência dos processos. Os processos estavam claros, tá? E as pessoas não tiveram dificuldades, né, no assumir isso daí. E é importante frisar que quem saiu, né, quem pediu para sair, porque Se por um, desligou da se empresa. desligou, né, por uma razão pessoal, né, mas é uma pessoa que contribuía para deixar claro isso também. Né? Então, quando você tem esse movimento,
e talvez deixou ele muito à vontade para fazer esse desligamento, né, de uma forma natural, porque é um momento de vida dele que ele precisa, de Sem repente, estresse. sem estresse nenhum, né, e sai de forma leve também, né? Parece que houve um movimento sem conflitos, né? Nenhum. Nenhum conflito, zero conflito. Zero conflito. É E você realmente entender, a posição do outro. do outro, E exato. entender que tá tudo certo ele pensar da forma com que ele pensa, Uhum. fazer as escolhas dele, e Sim. cada um tem o direito de seguir o seu caminho com aquilo que acredita, Sim, sim, é né. verdade. E eu acredito muito nisso e eu levo isso de forma muito tranquila e natural, Uhum. né. Du, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso Verdade, cara. segundo episódio, Que já tudo, passamos aqui cara. quase que 1 hora desse bate-papo. Aham. Um bate-papo muito gostoso. Aprendi mais algumas coisas aqui com você, sempre aprendo com você. Vale uma consultoria, né, cara? Eu também aprendo demais com vocês, né? Aliás, eu acho que o ensinar, né, é criar, imputar sinais nas pessoas, né? E aprender, né, como a gente está tendo aqui, na verdade, numa conversa dessa, se a gente troca apenas pão ou recurso, cada um sai dessa conversa, cada um com um pão. Mas quando a gente compartilha informações, você joga a sua ideia, eu jogo a minha ideia, a gente tem aqui no mínimo 2 ideias. E de uma conversa como essa já multiplicou aí as ideias, né, e a forma da gente entender essas E que se informações, né. multiplique muito mais pelo nosso canal do YouTube, para que Verdade. compartilhe essa mensagem, para que chegue no máximo de pessoas possíveis, Sim. né, a ideia desse modelo de gestão, para que as Uhum. pessoas conheçam o Eduardo, conheçam o modelo de trabalho dele, um trabalho sensacional, o qual o Du vem fazendo aqui na Compaq, em Sim, outras empresas, o qual eu tive a oportunidade de conhecer também. sim. Participei do seu Day One, Ah, Day One, foi uma exato. honra participar lá Não, contigo. e participou de um Day One e vai participar de outros, né. Aham, com certeza, é o maior prazer. Du, eu queria que você deixasse aqui para o pessoal, uma mensagem fora da caixa, mas antes disso, Du, eu gostaria de saber como é que as pessoas te encontram na rede social? Bom, eu estou nas redes sociais com o meu nome, né, no Instagram, né, falando falando dentro da caixa, no Instagram, eu estou como eduardo.eltink, Eltink, né, e aparece aí no GC talvez, eu não sei, mas, ou Eltink oficial, tá, são esses 2 nomes, esses 2 arrobas que você pode nos encontrar, né, e a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, com as pessoas, né, sobre liderança horizontal. Eu abracei a liderança horizontal como uma forma de realizar o meu propósito de vida, uma forma de trabalhar, né, e viver os meus sonhos, porque eu De acredito se de verdade esvaziar? nisso, de me esvaziar. E tenho aprendido muito nessa jornada, nessa caminhada, né, nesse caminhar junto aqui com o Júnior, com as pessoas, eu tenho aprendido bastante, né, tenho aprendido demais com a equipe Compaq, com o time Compaq, um time fora da caixa. Eu tenho aprendido nessa questão quando você fala de viver com gerações diferentes, né, porque eu sou um homem de 51 anos e um homem de 51 anos conversando em nível, né, com empatia, né, com jovens, muitas vezes de 23, 28, Sim. tá, e ouvindo e aprendendo com esses jovens, tá. E e é muito mágico isso daí, né, e que a liderança horizontal e também não tenho problema de conversar com pessoas de 80, de 70, Nenhum. não tem problema com 15 anos, eu converso com o pessoal do PEJAF, de Campos Yolanda, eu sou padrinho do PEJAF, Programa Jovens Agricultores do Futuro. É um grupo de jovens que no período extraescolar eles aprendem, atividades que levam ao empreendimento, né, levam também a esse caminho de empreender. E eu tenho conversado há 4 anos com jovens, e é um pessoal que a gente aprende também com eles. Porque aprender é isso, é você abrir os seus ouvidos, né, deixar a informação entrar, dormir com algumas questões, né, para você levar isso para sua liderança pessoal e deixar isso fermentar e fomentar coisas, né, dentro de você. Meu desejo é que a liderança horizontal chegue para quem dela precisar.
né, cada vez mais, né, que isso se potencialize, leve. E nós estamos chegando na época de Natal, né, final de ano, as pessoas preocupadas muitas vezes com metas, né, e de tudo que a gente falou, eu falei isso na segunda-feira na nossa conversa com as lideranças, né, Foi. para você entender sobre propósito e metas, tá? Os reis magos, eles tinham o propósito da eternidade. E como meta, eles tinham o desejo de estar diante do Senhor. Eles tinham o propósito de estar na eternidade e entenderam que Jesus era o caminho e a vida, né? A verdade, o caminho, a verdade e a vida. Tá? Eles tinham claro isso daí. E eles queriam estar diante do Salvador do mundo, de Jesus, do menino Jesus. E o que aconteceu? Eles estavam atentos a isso. Então, se você quer viver um propósito, quer atingir metas nesse final de ano, estejam atentos aos sinais. E qual era o sinal? O sinal era a estrela. A estrela é que guiou até Deus mandou essa estrela para que mostrasse o caminho para que eles se colocassem diante do menino Jesus, né? E qual é a sua meta para esse final de ano? Esteja atento aos sinais, tá? Porque a estrela ela apareceu para muitas outras pessoas viram essa estrela cruzar o céu. Mas quem estava atento a essa meta, a esse sinal, eram essas pessoas, esses magos que chegaram até o menino Jesus, cumpriram a sua meta, né? Porque estavam atentos, né? E que você esteja atento a isso e que isso leve você a viver o seu propósito também. Muito legal. Uma mensagem porrada para fechar aqui o nosso podcast. Um pensamento forte, né? Parabéns, Du. Eu que agradeço. E eu gostaria de pedir para que você curta o nosso canal, compartilhe, já bate no sininho para ficar por dentro, porque vem muito mais episódios aí de muita gente fora da caixa, com pensamentos fora da caixa. Me siga aqui na rede social também, nas minhas redes sociais, JR Queiroz. JR novamente, são dois JR, então não perca. JR Queiroz com Z, JR novamente. Segue também a Compaq Embalagens, tá? Acompanha tudo que a gente tem por aqui. Edu, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado por você ter Isso é por aceitado o graça isso. convite e ter trazido tanto conteúdo legal aqui para quem precisar que vá buscar a gestão horizontal aqui com o Eduardo Elti. Um Valeu, abraço. pessoal. Um abraço, obrigado. Valeu, Edu. Demais. Por mais essa. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Faz parte. Vou cortar. Corta. Cortou. Vamos lá, pessoal. Vamos recomeçar. Olá, pessoal.